Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube e é com muita alegria que eu quero anunciar o nascimento de um novo quadro aqui, que é o React Doutrinário, onde a gente vai estar analisando doutrinas estranhas que são divulgadas aí na internet e trazer luz por meio da palavra de Deus, para que o espírito de engano, nem doutrinas de demônio tenham qualquer tipo de acesso ou prevaleça sobre a Igreja de Cristo, tá bom? E para a gente começar esse quadro com todo gás, eu trouxe uma personalidade aqui, que é o Ed René Kivitz, que recentemente falou aí sobre não crer no Deus que é fogo consumidor. E desde o dia que eu vi esse vídeo, sabe, a língua fica coçando para poder falar, para poder trazer o contraponto doutrinário a respeito disso, porque uma coisa é ideologia e outra coisa é a verdadeira teologia. E nós estamos aqui comprometidos com a verdadeira teologia. E eu quero deixar claro de antemão que o nosso propósito aqui não é falar mal de pessoas, mas é atacar diretamente falsas doutrinas, coisas que estão completamente distantes da palavra de Deus, tá bom? Então, dito isso, eu vou analisar aqui com vocês. Eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Ele já começa dizendo que não crê no Deus que é fogo consumidor. Bom, já está aberto aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 29, dizendo: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E o contexto que está escrito isso aqui, se a gente ler no versículo 28, ele diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Por que eu devo servir ao Senhor com reverência e temor? Está escrito: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vale salientar que a declaração aqui não é da cabeça de alguém, não é o que eu acho que Deus é, ou o que eu gosto que Deus seja, mas é aquilo que a palavra de Deus revela acerca do próprio Deus. Tá bom? Vamos continuar. Deus que condena e que manda pro inferno e queima a gente no inferno. Churrasco humano eterno. Não creio nesse Deus. O que você pensaria de um pai, no dia dos pais, que pegasse o seu filho, colocasse num forno a lenha, uma criancinha, e diz para ela: você vai ficar aí para sempre, pecadora. Desobedeceu a mamãe, comeu Danone, que ela falou que não era para comer. A primeira coisa que está equivocada aqui, além do desconhecimento do caráter de Deus, é o desconhecimento a respeito de quem é filho de Deus. Quando a gente abre aqui as Escrituras, em João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o que isso mostra? Que, embora um ser humano tenha sido uma criatura de Deus, isso não quer dizer que ele é um filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, a pessoa tem que receber Jesus como Senhor da sua vida. Então, a filiação aqui não é algo automático, mas é uma consequência de uma aceitação do senhorio de Jesus Cristo. Você imagina isso? Não, você não imagina, você acredita que Deus faz isso, só trocou o Danone pela maçã. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque um dos problemas onde as pessoas falham com relação à verdadeira doutrina é falar de algo ou de componentes que não estão na palavra de Deus. Por exemplo, tem gente que, ao falar lá em Atos capítulo 9 do encontro de Jesus com Paulo, diz que Paulo caiu do cavalo, mas não tem cavalo ali descrito na história. Da mesma forma, por uma questão de senso comum ou mitologia, as pessoas acreditam que o fruto proibido foi uma maçã, mas não há nenhum tipo de descrição em Gênesis
de que o fruto que era produzido na árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. Até porque uma árvore não automaticamente só dá maçã, né? A gente tem diversas espécies de árvores que produzem diversos tipos de frutas. Então, esse tipo de colocação já é também um desconhecimento ou uma alteração das escrituras. Comeu a maçã, vai para o inferno. O pastor perguntou se você queria aceitar Jesus como Salvador. Não aceitou? Vou te colocar na fornalha, porque eu sou fogo consumidor. Não dá. A questão aqui também não é porque não recebeu Jesus, eu vou te colocar. Jesus, quando fala aqui a Nicodemos, está escrito aqui um dos textos que é mais conhecido, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para esse destino eterno que está sendo mencionado aqui no vídeo, infelizmente de forma equivocada. E aí no versículo 17 ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a condenação ela já está imposta, ela não será imposta. Se uma pessoa ainda não recebeu Jesus como Senhor da vida dela, ela já está condenada. Quando ela aceita Jesus, há uma reversão nessa condenação e ela é absorvida, não pelo que ela fez, mas pela obra de Cristo por ela, porque somente Jesus pode salvar o homem da sua condição pecaminosa, como ele mesmo disse ao ser questionado por Pedro e os outros discípulos quem poderia se salvar. E ele mesmo disse: para o homem isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus não há impossíveis. Vamos lá. Se você quiser continuar crendo nesse Deus, Deus te abençoe. Você vai encontrar versículos na Bíblia que vão falar desse Deus. Mas você vai encontrar versículos na Bíblia que vão falar o contrário. Uma das coisas aqui mais problemáticas do Ed René e de outros também que seguem a mesma linha que ele é a não consideração de que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando parte-se para esse princípio de que a Bíblia contém a palavra, você vai ter esse tipo de pensamento sendo falado, de que você vai encontrar na Bíblia versículos que falam de uma forma e vai encontrar na Bíblia versículos que falam de outra forma. Isso contradiz totalmente o que está escrito em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Jesus falou em João capítulo 14, e quem vê a ele, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser divino. Então, nós poderíamos aqui, de forma tranquila, trazer que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o mesmo Deus de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué e assim por diante, ele é o mesmo Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos continuar. Sabe que quem crê num Deus cruel, das duas uma, ou é cruel e se identifica com ele, ou se torna cruel para imitá-lo. Não tem nada a ver com relação à crueldade ou amorosidade. Aqui é uma questão de justiça e, infelizmente, esse discurso de que crer num Deus assim, um Deus que é cruel e, consequentemente, imitá-lo, está distorcendo descaradamente não só o discurso, não só o objeto aqui. Ele não só está distorcendo a palavra, a mensagem, mas ele também está atacando quem crê na mensagem. Você percebe que ele não só está falando do caráter de Deus ou desse Deus que ele julga de
dizer que é diferente do Deus que ele crê, mas tem gente que crê nesse Deus e, consequentemente, vai imitá-lo. Tem muitos níveis de problema essa declaração aqui. E desenvolve cultura religiosa higienista, segregacionista, supremacista. Nós, os filhos e filhas de Deus, e eles os pagãos, não creio num Deus assim. Ele não crê no verdadeiro evangelho. Ele acredita que todo mundo está no mesmo lugar. Todo mundo está debaixo da mesma condição. E isso, mais uma vez, é uma grande falha doutrinária. Vê só o que está escrito aqui, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando aqui para um povo diferente de outro. Isso aqui é óbvio. E ele continua dizendo no versículo 10: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes nem tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, há sim um povo que é de Deus e outro povo que não é de Deus. E aqui vale salientar que a culpa não é de Deus, mas do homem que decidiu não obedecer à palavra de Deus e comer do fruto que ele disse que não era para consumir. Porque ali não é salientando se era para comer maçã, se era para tomar Danone, se era para comer salgadinho, não tem nada a ver com isso. Mas era a desobediência a uma ordem expressa de Deus. Não há prosperidade na desobediência. Deus alertou o homem de antemão: se você comer da árvore que eu ordenei que não comesse, certamente você morrerá. Então, o alerta foi dado, mas ele não acreditou no que Deus falou. Ele acreditou no que Satanás falou e não acreditou no que Deus falou. E eu posso dizer para vocês que declarações como essa estão muito próximas ao que Satanás está falando, distorcendo a verdade da palavra de Deus para, de alguma forma, desviar pessoas da verdade. Porque é isso que o falso profeta faz. Ele desvia as pessoas do caminho estreito, de passarem pela porta estreita para serem conduzidos enganosamente para a porta larga, para o caminho largo, que é justamente o que leva ao inferno. Vamos prosseguir aqui para a gente terminar. Não é esse o Deus e Pai de Jesus Cristo. O Deus, ele se assenta à mesa dos pecadores. E se você usar máscaras com ele, você não vai se relacionar com ele, porque você não será você será a máscara. O fato de Jesus ter sentado à mesa com pecadores, isso não quer dizer que Jesus endossava o comportamento dessas pessoas. O que mais Jesus falou para pecador foi: vá e não peques mais. A pessoa era curada, era liberta e ouvia da boca do Senhor: vá e não peques mais. Porque está escrito em João 8,32 que, ao conhecer a verdade, que ele é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Quem conhece a verdade é liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da natureza pecaminosa, da inclinação ao pecado, dessa disposição maligna que muitas pessoas vivem. Então, não tem essa história de, não, porque você vai usar máscaras e isso vai impedir com que você seja você e consequentemente, não vai se relacionar com ele. Não, irmãos. Pelo contrário, o Senhor, ele vai remover aquilo que não deve estar em você por meio do relacionamento, para que você seja transformado à imagem dele e não ser a melhor versão de você mesmo. Você não foi chamado, nem eu, para sermos a melhor versão de nós mesmos. Nós fomos chamados para sermos como o nosso Senhor Jesus. Paulo disse aos Coríntios: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a quem devemos seguir, imitar? A quem devemos andar?
segundo é Jesus e não de acordo com quem nós somos. Isso aqui também é uma grande falha de identidade. E Deus não se relaciona com máscaras, ele se relaciona com pessoas. Você entende como é problemático você desconhecer as Escrituras? Olha só, Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, ele disse assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Você percebe que ele falou no vídeo a respeito de Jesus, né? Esse Deus cruel que se cita não é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Então a doutrina desse Jesus que veio anunciar, revelar o Pai, é essa aqui, ó. Arrependimento de obras mortas, ou seja, você deixar de lado aquilo que você fazia e não ter nenhum tipo de associação com a justiça de Deus, com aquilo que Deus julga correto. A fé em Deus, que é o primeiro passo para você poder receber aquilo que Deus tem para você e para mim. Sem fé é impossível. O ensino de batismos, batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo, batismo no Espírito Santo, imposição de mãos por meio da oração, por meio da transferência de dons, de unção, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, ou seja, aqueles que estão em Cristo estão esperando a transformação dos seus corpos, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então essa é a nossa esperança no Senhor, que ainda há de se manifestar, em que nós seremos como Ele é, com corpos incorruptíveis, que não mais estarão com essa natureza pecaminosa. E ele termina dizendo do juízo eterno. Então, Jesus ensinou sobre juízo eterno. Jesus falou sobre o inferno. Jesus falou que era necessário se arrepender dos maus caminhos para poder viver de acordo com a vontade de Deus e experimentar aquilo que ele reservou para aqueles que recebem o seu Filho como Senhor e Salvador. Então, a gente vai encerrando por aqui o nosso React doutrinário de hoje. Se você gostou, deixa o teu like, deixa também o teu comentário para a gente poder trocar ideia a respeito desse assunto. Você também pode mandar sugestões de temas no nosso Instagram, @ap.rafael com 2 Fs, Reis, e a gente vai estar produzindo conteúdo para edificação do corpo de Cristo. E nos ajude, seja um colaborador, compartilhando, liberando esse vídeo no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, enfim, vamos espalhar a verdadeira palavra para que vidas sejam alcançadas e sejam preservadas ou tiradas do engano e de doutrinas malignas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom!